Olá, investidores! Vamos a mais um resumo do fechamento do mês aqui no mercado financeiro, bem como o que impactou a sua carteira de investimentos no mês de novembro de 2022. Tivemos aí um mês marcado pelo cenário eleitoral. Essa foi a grande pauta que ganhou os holofotes do mercado financeiro ao longo do mês de novembro, agora de 22, após os resultados da eleição aqui no Brasil. Estamos vendo aí a equipe de transição do novo governo sendo formada, porém ainda sem nomes concretos para assumir o ministério. Ainda não temos uma definição do ministro da Economia, de quem vai conduzir a tendência da nossa economia para o ano de 2023, e isso tem deixado o mercado sem uma expectativa, sem uma direção definida. Portanto, o que estamos aguardando dentro do mercado financeiro ao longo desse período de dezembro, início de janeiro, é quem será a equipe que vai conduzir a economia do nosso país nos próximos 4 anos. E isso impacta, obviamente, direto a sua carteira de investimento. Então, indo aqui aos principais números, gostaria de destacar que estamos agora no Brasil com uma Selic na casa de 13,75. Essa semana vamos ter reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária. Possivelmente vamos manter a taxa Selic, porém houve uma mudança na conjuntura da curva de juros aqui no Brasil. O que isso significa, investidor? Isso quer dizer que houve uma tendência de aumento para a taxa de juros agora para 2023. Tínhamos ali uma Selic com previsão em torno de 11,25 aqui pelo Banco Central. Agora estressou um pouco a curva, ou seja, aumentou um pouco mais de juros. Isso mostra que podemos ter uma taxa Selic, uma taxa de juros mais elevada por um período um pouco mais longo agora no ano de 2023. Isso favorece diretamente para quem tem a carteira conservadora em ativos de renda fixa. Ou seja, para quem está posicionado em CDI, em renda fixa, que foi o que fizemos aí ao longo desse ano, mudamos bastante a configuração da carteira e então vamos aproveitar aí um pouquinho mais esse cenário de juros altos para 2023. Em termos de juros foi isso. Vamos ter o PIB aqui no Brasil com crescimento, então já temos a previsão de PIB crescer acima de 3%. Isso favorece a economia como um todo, e a inflação ali voltou agora a subir novamente, mas ainda em ritmos mais fracos do que vemos aí ao longo desse ano de 2022. Indo para o mercado internacional, tivemos lá o mercado americano recuperando bem, as bolsas nos Estados Unidos já deram uma recuperada, mas ainda o tom de juros, ou seja, de política monetária nos Estados Unidos, ainda é o grande destaque por lá. Lá o Federal Reserve já sinalizou que pode reduzir o aumento de juros para o próximo ano, reduzindo o ritmo de aumento de juros, na verdade. Então, eles vinham aumentando os juros ali na casa de 0,75 e agora devem aumentar ali em torno de 0,5% a taxa de juros. Isso não quer dizer que eles vão reduzir, vão sim diminuir a força do aumento de juros que eles estavam tendo até então. Ainda há previsão de taxa de juros de 5%, sabemos que isso é uma taxa muito alta para os padrões americanos, mas como a inflação continua forte por lá, vamos ter aí sim essa medida do Federal Reserve. Esse comunicado já trouxe ali um pouco mais de otimismo para o mercado, então as bolsas por lá subiram, tivemos ali em seguida o Dow Jones subindo forte no mês passado, no mês de outubro também subiu bem, o S&P 500 reagiu bem, em seguida eu vou colocar os números aqui para você acompanhar. Agora indo para a Ásia, na China tivemos lá o destaque nas medidas de restrições de Covid, a população chinesa começou a se mobilizar para voltar a funcionar, a atividade econômica na China estava fechada, medida de restrições de Covid muito forte, então a população aí fez umas movimentações, com isso o governo chinês, Xi Jinping, se obrigou a aliviar as restrições de Covid por lá. Com isso tivemos ali os preços dos minérios voltando a subir, né? Vale, a principal Vale siderúrgicas foram beneficiadas por isso, então à medida que a China for criando as medidas de contenção, com certeza vamos ter ali uma expectativa de crescimento mais forte. Ainda mais, essa semana eles devem se reunir, os líderes chineses, para definir um plano de expansão econômica por lá, bem como as estratégias para voltar ao crescimento do setor imobiliário chinês. Na Europa, estamos ainda com a Europa, de fato, passando por um período de recessão, isso se concretiza cada vez mais que saem dados divulgados da economia europeia.
Então a inflação por lá já superou ali os 10%, e com isso vamos ter com certeza aumento de juros e quem sabe ali uma recessão na zona do euro, né? Então já há previsão de que isso pode estar ocorrendo por lá. Então esse foi o resumo do que aconteceu no mês de novembro. Temos que destacar aqui também o Come Cotas, né, que ocorre todo mês de maio e novembro, o Come Cotas. Isso quer dizer que o governo federal ele retira e faz investimento em fundos de investimento uma parte do imposto de renda a ser pago, então isso vai impactar diretamente a sua carteira de fundos de investimento. O Come Cotas vai incidir agora no mês de novembro na sua carteira, com isso pode prejudicar ali um pouco também a rentabilidade devido a essa retirada de cal. Isso nada mais é do que uma antecipação do imposto de renda que o governo cobra aí para os investidores que têm fundos de investimento na sua carteira. Então, muito obrigado aí pela sua atenção. Ressalto aqui que isso não é nenhuma recomendação de compra e nem de venda, é apenas um resumo do que aconteceu dentro do mercado financeiro e os indicadores que impactaram a sua carteira de investimento ao longo desse mês.